É ruim de bola, mas é bonito. Se eu jogasse aqui na mesa o apresentador de rádio mais bonito, seria eu. Seria muito injusto fazer essa pergunta aqui na mesa dessa bancada. E quem é bonito, o mais bonito da arbitragem, vai falar agora, sem dúvida nenhuma, um garoto propaganda da Federação Paulista de Futebol por muitos anos, agora é assistente de coordenação na Confederação Brasileira de Futebol. Podemos dizer assim que é o galã da CBF. Alô, amigo, César Coronado, seja bem-vindo. Boa tarde, Cine, boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigado. E só pro meu voto, os mais bonitos, que aqui não tem problema de falar, são os jogadores da Islândia. Ô, rapaziada bonita, hein? Olha só, é isso daí. O Coronado é aquele cara que, na sua carreira, Coronado, antes nós falamos da arbitragem, você apitou por quase 20 anos, um pouquinho mais. Qual o jogador mais bonito que você comandou dentro de campo? Raí, sem pensar. Eu pensei que você ia falar o Kaká. Eu juro, cara, eu ia falar do Kaká. É que eu sou um pouco mais antigo, né? Se fosse um pouco na próxima geração seria o Kaká, mas na minha geração foi o Raí. Esse é o Coronado. Coronado, hoje o Pitana pitou, né? O Pitana pitou e foi interessante, né? Por quê? O lance foi muito polêmico, né? Mas pela nova determinação da FIFA e da International Board, agora bola na mão dentro da área é infração, é tiro penal. Então ele acertou. A dúvida para mim foi se tinha ou não tocado na mão. Por isso que ele foi buscar a imagem e após ver a imagem e rever, não tem discussão, pênalti, mais um lance que o VAR interferiu e legitimou a partida. Coronado, vem do lance do Mandzukic no chute o primeiro gol da França. Eu e o Cleiton, assim, nos bastidores, nós estávamos conversando aqui. Eu daria o gol para o Griezmann, porque foi um desvio, e se você pegar o raio da bola, do chute, não ia ser um desvio assim que tirasse o goleiro da jogada. Então eu daria o gol para o cobrador de falta. Você não acha que isso daí, se você tivesse sendo o árbitro da partida, você daria o gol para quem? Se fosse da minha época, eu colocaria para quem chutou pro gol, mas textualmente na regra, infelizmente, tem que se colocar o último desvio antes de a bola entrar no gol. Foi o jogador da Croácia, que foi o Mandzukic. Pela regra, pessoalmente, ele é obrigado a pôr. Mas na minha época, a gente sempre colocava quem tocava na bola, quem fazia o lançamento e chutava em direção ao gol. Mas houve essa mudança, então a arbitragem corretamente não tem como. Foi o Mandzukic que tocou na bola, gol contra, e não tem como modificar. Se tivesse placas aqui, o quarto árbitro nesse momento está tendo uma substituição na cabine técnica, está saindo Neildo Neres e entrando o nosso Felizmino, garoto, arrumado, está suado já. O 007 da Paulista. Fez o aquecimento. O Coronado, para você, o que a arbitragem ganhou na Copa 2018? Nós tivemos uma mudança que foi uma mudança, não sei nem a palavra que utilizar, mas foi uma mudança na arbitragem que será inesquecível. Nós tivemos aí mais de 440 intervenções do VAR, 19 intervenções com 16 mudanças de procedimento de infração. Quer dizer, quantos lances que foram salvos que poderiam ter passado em Copas, que hoje nós estaríamos discutindo erros, desclassificado alguma seleção ou classificado por um erro humano da arbitragem. Então, essa Copa ficou marcada pelo VAR, não tem como dizer, a tecnologia chegou para ficar, tanto a tecnologia do relógio, da bola na linha do gol, quanto o VAR, que foi uma mudança no futebol que jamais terá como retroceder. Se fosse em 86 o VAR, nós não teríamos La Mano de Dios, de Maradona. E também a Inglaterra não seria campeã em 66, que aquela bola não entrou não, viu? Naquele chute. Tantos erros, a França mesmo classificou numa Copa do Mundo com um gol de mão, né? Na eliminatória. Então, você vê quantas mudanças que nós poderíamos ter acontecido na história mundial do futebol, com erros que pela televisão, por uma simples tecnologia, teria sido resolvido. Mas antigamente era preto e branco. Duca Reis, você que pegou ainda a televisão em válvula, agora... aliás, só falando em televisão, você viu que teve uma empresa que é parecida com aquela empresa aqui também de varejo muito forte aqui em São Paulo, no Brasil, na Croácia, não, na Bélgica. Se a Bélgica chegasse a 15 gols, os aparelhos de televisões de 55 polegadas, eles devolveriam o dinheiro. Ou seja,
tiveram azar, né? Porque o azar fez o 16º gol da Bélgica, e assim a empresa pagará honestamente todo mundo que comprou o aparelho, devolverá o dinheiro em produtos. Foi uma boa sacada de marketing, mostrou a honestidade. Aí volta aquela pergunta, você quer pagar quanto, né? Duca, quero saber de você, garoto. Faz a pergunta pro Coronado aí. Novamente, boa tarde, Coronado. Eu gostaria que você me explicasse um lance que ocorreu na semifinal, no qual os jogadores da Inglaterra tentaram sair jogando com os jogadores da Croácia comemorando. Eu sei que o lance, o juiz parou, é ilegal, mas eu queria saber o porquê é ilegal, que você explicasse sobre a regra desse lance. Bom, é ilegal porque está na regra, está no livro pessoal de regra. Regra 8, reinício e início de partida. Não se pode reiniciar uma partida com os jogadores adversários no campo do adversário, independente se estão comemorando ou não. Cabe ao árbitro coibir e advertir até em algumas situações quando se há um excessivo tempo retardado. Mas está na regra. Regra 8, está no livro de regra, simplesmente não tem como explicar o porquê. O Coronado, na verdade, é assim, a dúvida é se os 10 jogadores da Croácia estivessem, por exemplo, atrás do gol comemorando. E aí poderia ser liberado ou não? Não. Só pode reiniciar a partida depois que todos os jogadores, que nesse caso, que foi uma comemoração de gol, retornem ao seu campo de jogo. Esse tempo de retorno é o árbitro que tem que controlar e até advertir se ele perceber que está ocorrendo um retardo do reinício. Então é o árbitro que tem que controlar, mas não pode reiniciar sem todos os jogadores estiverem dentro do seu campo de jogo. Isso é regra, né? Lá na Vila a gente joga também na rua, lá eu quebrei sempre os dedos. Então, são situações. Se a gente for textualmente dizer no lance, pela imagem, foi falta, acabou. Porém, a posição do árbitro dentro do campo de jogo é que sobressai. Se o árbitro entender que essa carga que existe em todas as cobranças de escanteio, se o árbitro for marcar uma infração, nós teremos pênaltis em diversas e todas as cobranças. Mas é falta. Concordo. Mas a intensidade da falta só vai saber o árbitro. A gente, pela imagem, devagar, em câmera lenta, me parece que ele desloca. Mas esse tipo de lance ocorre o tempo inteiro em toda a partida. E aí o árbitro que tem que decidir se a carga foi ou não decisiva para tirar o jogador da disputa de bola. Minha opinião particular, foi falta. Foi falta e não precisava do VAR, porque o árbitro estava bem posicionado. 5h57, Cleiton Santos, César Coronado, um dos grandes árbitros do futebol brasileiro e também especialista agora da CBF. Coronado, bom final de tarde para você. Em relação à arbitragem, imagino que tenha sido agradabilíssima, você pela sua avaliação, mas se for colocar num top 3 de arbitragem, eu imagino que a escolha do Pitana tenha sido mais por conta continente, enfim, né? Mas se fosse para colocar, não vou nem colocar top 3, porque aí, mas quem foi, no caso, o árbitro da Copa do Mundo? Eu tenho minhas dúvidas se foi o Pitana. Eu honestamente não colocaria o Pitana. Quem você colocaria sendo o árbitro da Copa do Mundo de 2018? O melhor árbitro? Direto e reto, o árbitro do Senegal. Eu não me recordo o nome. Indaye. Isso, foi o árbitro do Senegal. Para mim, foi uma grande surpresa, fora do meio do futebol, do círculo do futebol, né, do alto nível. Um árbitro de competência, apitou com maestria, com um sorriso no rosto, sem desboche, com definição, preparo físico, condição técnica, disciplinar, regra 11, 12. Para mim, foi o maior o assunto que eu mais gostei de ter visto, um árbitro que eu mais gostei de ter aparecido, foi o árbitro Senegal. Merecia ter apitado no terceiro e quarto, logicamente que a gente sabe que a política é muito forte, ele não teria chance de apitar uma final, mas merecia ter participado, talvez até de quarto árbitro hoje na final. O Alireza Fagani poderia ser um outro nome também, o iraniano? Também foi um árbitro bom, mas já é um árbitro que a gente já ouviu falar, né? E já o do Senegal, ninguém sabia muito da história desse árbitro, é um árbitro que veio do nada e apareceu com uma alta qualidade. O árbitro do Irã, tem o da Turquia também, que foi muito bem, um árbitro da Turquia. Porém, na minha opinião, acho que o do Senegal, por tudo, até por política, por humanidade, deveria ter sido homenageado com pelo menos de quarto árbitro na final. Para mim, na minha humilde opinião. Carol Lima, mais uma pergunta. Você está aqui pulando
no estúdio querendo falar. Eu caí de paraquedas aqui, né? Mas vamos aproveitar. Coronado, qual a sua avaliação? O Wilton é do Pernambuco, ou Coronado? Não. O Wilton é de Goiás. De Goiás, né? De Goiás. Wilton Sampaio é de Goiás. Inclusive, nós passamos, quando ele estava começando, ele ficou comigo no quarto na pré-temporada. Um árbitro que estuda, se dedica, reza todo dia às 6 da manhã. Eu falei para ele um dia, quando encontrei, tirava sarro dele rezando às 6 da manhã e eu não. Ele tá na FIFA, na Copa do Mundo, e eu não. Eu falei, devia ter rezado com você, ele deve ter rezado. Você sempre, eu sempre falei pra você, né? Ir pra igreja, você nunca foi, você ia pro boteco. Mas eu acredito muito em Deus. Mas a verdade é o seguinte, que o Sandro Meirahit foi um árbitro de alta competência, que estou muito bem, foi chegando quase até as fases finais, porém o voto do Brasil, acho que interferiu diretamente na FIFA. O Brasil votou contra a indicação dos Estados Unidos e México, já estava combinado esse voto a favor. Isso claramente derrubou o Brasil politicamente na Conmebol e enfraqueceu a indicação do Sandro Meirahit para a final. Mas foi um árbitro que foi bem, vai voltar com muita bagagem e muito respeito, porque foi um trio de arbitragem que foi muito respeitado durante a Copa. Sidney, só uma correção, a arbitragem, no caso, é do Malang Diédhiou, ele que é do Senegal. Muito bem, esse é um árbitro que poderia vir aqui pro Brasil. Como Malandro? Malang Diédhiou. Ah, pensei que era malandro alguma coisa. Coronado, valeu pelo carinho, agora você volta só falando de Campeonato Brasileiro, que eu acho que você não vai poder, né? Eu já estou escalado agora, terça-feira, vou fazer Guarani e Figueirense, na quinta, Santos e Figueirense no Brasileiro Sub-20, e agora não tem mais pausa, e eu também não posso comentar sobre a arbitragem do Campeonato Brasileiro, porque eu sou instrutor da CBF e analista da CBF, e aí é incompatibilidade de trabalhar e comentar sobre as arbitragens. Mas o que for possível que eu puder ajudar vocês sobre regra, e algumas dúvidas que vocês tiverem, até alguns lances que aconteceram, estou à disposição. Para mim é uma honra, muito feliz de estar com a Trianon e a Prêmio juntos. Signe, vocês tudo por lembrarem de mim. Fico muito contente e estou aqui sempre à disposição. No que eu puder entender, o máximo de esclarecer para vocês, eu fico muito contente. Não, o prazer é todo meu, sem dúvida nenhuma. Você enriquece o programa. Quando o assunto não for algo técnico na CBF, a gente vai e traz você aqui de volta, tá bom? Coronado, grande abraço para você. Ótimo término de ano para você, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, boa noite e ótimo programa. E mais uma vez agradeço, é uma honra participar com você.